Olá, sou eu de novo. Hoje quero falar gentilmente sobre um filme de ficção científica e fantasia chamado Animal Kingdom. Assim, esta história nos mostra como um dos vírus mais perigosos começou a se espalhar pelo mundo. Os seres humanos são infectados e, ao longo do tempo, começam a se transformar em feras ferozes. As coisas estão se movendo rapidamente e o mundo inteiro está à beira da catástrofe. As organizações de saúde estão a tentar encontrar uma cura para o vírus, mas até agora sem sucesso. As pessoas observam com horror como seus entes queridos mudam diante de seus olhos, transformando-se em criaturas agressivas e perigosas. Mas não há nada que possa fazer, só posso assistir impotente. A história começa com o protagonista, um garoto chamado Emil, indo ao hospital com seu pai, Francis. Ao longo do caminho, eles entraram em um engarrafamento e houve uma discussão entre eles. As emoções eram elevadas e Miles saiu do carro irritado e decidiu sair. Em vez de ficar onde estava, Francis seguiu para acalmar o filho. Nesse momento, seus olhos caíram em uma ambulância fechada, que balançava ligeiramente por dentro, e um grito veio, como se algo ou alguém estivesse tentando sair de lá. O mundo se escondeu com ele atrás do carro e, um segundo depois, a porta foi batida com força e uma criatura saltou de lá. Meio homem, meio pássaro. Os guardas tentaram deter o mutante, mas ele conseguiu escapar. Depois disso, o pai do filho segue para o hospital, onde terão uma reunião importante com os médicos, já que a mãe de Emir, Lina, está sendo atendida lá. Na verdade, ela também começou a se transformar em mutante nos últimos anos. Esta transformação está acontecendo com cada vez mais frequência em todo o mundo. Os mutantes tornaram-se cada vez mais agressivos ao longo do tempo. Os médicos disseram que o tratamento de Lena continua, mas as chances de recuperação completa são mínimas. Além disso, a Lena pode nunca ser a mesma. O governo está fazendo o possível para controlar a doença, mas quando as pessoas começam a perder o controle e mostrar agressividade, elas começam a ser capturadas e enviadas para instituições especiais. Eles estão tentando encontrar um tratamento eficaz. Os médicos sugerem uma mudança temporária para outro local da cidade. A maioria das pessoas tenta ficar longe dos mutantes, e Emir não é exceção. No entanto, seu pai explicou que sua mãe ainda faz parte da família. Depois disso, ele foi visitar a mãe. Podemos ver o quanto ela mudou. Seu rosto estava coberto de cabelos grossos e não conseguia reconhecer a mulher anterior. Então vimos um pai e um filho se mudarem para uma nova casa. Em outra parte da cidade, o Emir entrou em uma nova escola. Este é o primeiro dia de estudo dele. O professor o apresentou à turma e um dos alunos de Nancy perguntou aos pais. Emil conta que o pai dele era cozinheiro e que a mãe faleceu. Sentindo-se culpada por suas perguntas, Nancy pede desculpas abertamente. As meninas imediatamente fazem Emil gostar dela e ele começa a ser gentil com ela. Depois da escola, Emil chegou em casa e havia uma tempestade lá fora. As luzes se apagaram e trovão. À noite, ele se levantou, foi até a janela e de repente notou uma criatura estranha lá fora observando a casa. Mas em um instante desapareceu. Na manhã seguinte à tempestade, pai e filho trabalharam juntos para limpar uma árvore que havia caído em frente à casa. Foi então que Francis recebeu uma chamada de emergência e saiu rapidamente. Ele foi chamado para o local e à noite uma ambulância caiu em uma lagoa com vários mutantes dentro, muitos dos quais morreram. Francis ficou frustrado porque ele foi informado de que sua esposa Lena estava no mesmo carro. No entanto, nem todos morreram e alguns conseguiram escapar para a floresta, disse a polícia. A Lena pode estar entre elas. No dia seguinte, o professor realizou um cabo de guerra na escola. Quando toda a equipa dele cair, ele está envolvido. Foi ele quem puxou a corda sozinho e derrotou o oponente. Todos admiravam sua força, e um dos caras até o convidou para uma festa. No entanto, Emil notou suas mãos e sentiu sensações estranhas. Quando ele chegou em casa, ele encontrou um pequeno pedaço duro debaixo das unhas que ele tinha dificuldade em puxá-lo, sangue escorrendo dos dedos. Então ele tirou a camiseta e notou que a forma de suas costas começou a mudar. Isso o assustou. Ele percebeu que ele também estava começando a se transformar. Enquanto isso, Francis está fazendo compras no supermercado, onde ele conhece uma policial chamada Julia.
Os mutantes dentro da loja notaram que estavam conversando quando de repente ouviram os gritos dos clientes. Julia imediatamente ordena a evacuação para a sala, mas Francis começa a procurar os mutantes sozinho. Espero que possa ser a Lena. A Julia inspeciona a loja com ele. Acontece que o mutante é uma garota comum que veio pegar um peixe. Ela jogou a carga e fugiu. Os policiais tentaram alcançá-la, mas objetos responderam voando. Ainda assim, Julia conseguiu alcançá-la facilmente e a impediu. Depois disso, os mutantes são levados para uma ambulância. Uma semana depois, ele estava indo a uma festa com amigos e todos estavam se divertindo, quando de repente ele se sentiu mal devido ao álcool. Nancy deu-lhe o remédio, mas ele o aceitou de uma maneira estranha, lambendo a mão dela. As pessoas ao redor riam, e Emil estava envergonhado e saiu. Ele correu para a floresta próxima. Na manhã seguinte, acordou perto da borda e voltou para casa. Depois de tomar um banho, ele notou uma nova mudança em seu corpo e uma pena caiu da boca. Isso significa que ele caçou um pássaro à noite. Alguns dias depois, Francis Emmett foi para a floresta procurar Lena. Emil pergunta ao pai como ele se sente quando sua mãe mudou, e Landis responde que ele não passou por nada terrível, só que ela mudou um pouco, mas para ele ela sempre será sua amada esposa. Eles parecem chamar Lena na floresta, mas encontram-na à noite e adormeceram no carro. De manhã, seu cachorro saiu correndo do carro e correu para o fundo da floresta. Ele a segue, mas de repente o ataca do arbusto, o mutante parecido com um pássaro que eles tinham visto antes. Ele também me derrubou e começou a me bater. No entanto, olhando para os olhos do garoto, ele percebeu que Emil era como ele. Ele parou de atacar. Foi nesse momento que Francis veio de carro para levar o filho para casa. Meu pai se ofereceu para me levar ao hospital, mas ele recusou. Ele sabia que poderia ser preso, então houve uma discussão breve. De repente, um cavalo aparece na frente do carro e Francis freia a tempo. Eles se encontram perto de uma escola equestre onde os mutantes atacam os cavalos. Julia e sua equipe já chegaram ao local, veem Hanno e Emily e querem saber o que está acontecendo. O rapaz disse que foi mordido por sua própria música e os levou para o quartel, onde os médicos prestaram ajuda e costuraram o ombro. Aprendemos que o exército também está procurando mutantes e que Mel pode sentir seu corpo mudando todos os dias. Essas mudanças começaram a afetar sua vida diária. Ele faz coisas estranhas na aula e nem sequer consegue andar de bicicleta normalmente. Nancy percebeu isso e perguntou-lhe o que aconteceu. Ele fingiu estar doente. Então ela o convidou para a casa dela e eu não falei muito. Quando Emil abre a geladeira para pegar uma bebida, ele encontra um pássaro morto, exatamente da mesma cor que as penas em seu pescoço. Quando ele perguntou, Nancy disse que encontrou o pássaro morto na rua. Então eu apenas peguei e coloquei aqui, disse Nancy. Ao ouvir isso, Emil ficou perturbado, mas a menina acrescentou que queria dar o pássaro ao exército. Ela quer passá-lo aos mutantes para que eles possam se alimentar dos nomes de outras criaturas. Depois daquele breve encontro, eles deixaram Nancy e caminharam direto para o lago. Ele pulou na água e começou a pegar peixes, que foram comidos no local. Em seguida, ele pegou alguns peixes e foi para o local onde ele havia sido atacado anteriormente pelo Homem-Pássaro. Lá, ele o vê tropeçando na frente dele, colocando um peixe na frente dele, oferecendo comida. O mutante aceita a comida. Então Emil chama seu nome e pergunta. Ele responde que seu nome é Fex. Depois disso, Emil pergunta sobre Fix e suas vidas passadas, mas ele quase não se lembra de nada. Nesse momento, outra pequena criatura veio em direção a eles, na verdade uma criança, e subiu uma árvore com um peixe. Emil viu isso e perguntou a Fix, esta é sua filha? Ele respondeu que não, ela apenas o seguiu, porque ela nunca encontrou sua casa. Então o Figo disse que ele não sabia voar de um pássaro de verdade e, portanto, não tinha casa. Emil decide ajudá-lo e atribui um emprego recente para ensiná-lo a voar. Ele ajuda a arrastar o provérbio X de lagoa para lagoa, escolhendo todos os obstáculos desgastados para que Tom aprenda a decolar com mais segurança, e aos poucos um bom, forte sentimento amigável se desenvolve entre os meninos. À noite, Eward volta para casa de bicicleta, mas devido a mudanças físicas, ele não é mais capaz de dirigir o Deep Wheel Transport normalmente. Irritado com isso, ele jogou a bicicleta de lado. Enquanto isso, vemos Francis notar uma criatura se movendo no pátio do restaurante. Ele pensou que poderia ser Lena,
mas de repente uma criatura saltou da escuridão e se atacou nele. Francis não teve tempo para reagir naquele momento e o chefe da agência correu até ele para acalmar o mutante. Ele explicou que era a irmã dele, que ele amarrou com correntes para protegê-la dos policiais. Mas então a irmã rompeu as correntes e correu para a floresta. Francis seguiu, esperando que Lena pudesse estar lá em algum lugar, e enquanto ele passou com mais frequência, ele viu outra criatura semelhante a um urso que desapareceu quando viu pessoas. Depois de um tempo, Julia dirigiu com o exército até o restaurante. A imprensa informou que ele viu o Lane na floresta para que a polícia o ajudasse a encontrar a mulher. Logo, o próprio Emil se aproxima deles e explica que ele está atrasado porque sua bicicleta quebrou. No dia seguinte, Emil chegou ao local onde Fix estava treinando. Ele tentou decolar várias vezes, mas cada vez ele caiu depois de uma certa distância. Enquanto isso, à noite, Francis e Julia chegam à floresta para continuar sua busca por Lena. Lá, eles encontraram uma bicicleta e uma milha, mas não conseguiram entender por que estava lá. Francis pegou a bicicleta e foi para casa. Mais tarde, enquanto lavava as mãos no banheiro, percebeu que o dreno estava entupido. Quando abriu, encontrou cabelos e unhas quebradas dentro. Isso o fez perceber que algo sério estava acontecendo com seu filho, que ele escondeu. Quando Emily voltou para casa, Francis apontou para seus pregos de terra e perguntou de quem eram. O Emil disse que não sabia. Então o pai tirou a bicicleta e disse que a encontrou na floresta hoje. Por que você foi lá? Emily virou-se e fugiu. No entanto, Francisco logo o alcançou e perguntou: Meu filho, ainda estarei ao seu lado, diz-me a verdade. E então começa a chorar e admite que ele também está começando a se transformar em uma criatura. Na manhã seguinte, no café da manhã, Francis diz a Emily que eles definitivamente encontrarão uma saída, mas evitarão a polícia por enquanto. Para fazer isso, Emil teria que enfrentar unhas e cabelos, e ele concordou. No dia seguinte, Emil voltou para a floresta para encontrar Fix. Mas hoje o comportamento de Fix é estranho. Ele tenta dizer alguma coisa, mas sua voz se torna como o canto de um pássaro. Agora ele pode voar, o que significa que ele é totalmente mutante. Ele até mostrou a Emil como voar, e Tom ficou muito feliz com isso. Naquela noite, Francis perguntou ao filho onde ele estava o dia todo. Quantas vezes eu te liguei? Você não pode mais sair assim sem aviso, disse. Durante a conversa, o olhar do pai cai nas unhas de Emil. Ele pega uma tesoura, você precisa cortá-las, mas Emil recusa, e enquanto Francis tenta insistir, o filho morde sua mão. Depois de um tempo, ele o soltou e correu para fora. Nancy estava lá esperando por ele e ela se ofereceu para ir com ele à fazenda. Eles conversaram por um longo tempo, ficaram mais próximos um do outro e passaram o tempo juntos. Uma noite muito quente, quando ele chega em casa, seu colega de classe, Victor, vem buscá-lo. Ele sabia que Emil também estava começando a mudar. Victor tirou um dispositivo que emite um som de alta frequência. Emil sentiu dor quando ouviu sua voz. Ele não aguentou mais e bateu no rosto de Victor. Por causa do golpe, Victor ficou ferido na bochecha e começou a gritar. Militares e policiais também foram para a floresta. Eles estão lá após a discussão e ele percebe que a polícia está procurando por mutantes, entra em pânico e começa a fugir. A polícia notou que alguém estava disparando na floresta. Foi então que Fix apareceu, matou um oficial e o viu de cima. Ambos fugiram, mas a perseguição continuou e uma longa perseguição começou. E, em algum momento, a polícia disparou um tiro. Ele cai e corre para ele. Mas não há nada que ele possa fazer. Seu amigo está morto e há mais antes dele. Gente, é por isso que o Miles fugiu. Depois de um tempo, vimos Millie, ainda na floresta. Ele estava cercado por pessoas de todos os lados. Ele passou cerca de 45 dias vagando, colhendo bagas e lavando-as no trabalho. Uma noite, enquanto ele estava descansando na caverna, ele viu uma criatura que acabou sendo sua mãe, Lena. Ela se transformou completamente em um urso e se aproximou dele como se reconhecesse seu próprio filho, mas depois voltou para a floresta. O visco a seguiu e entrou em um denso arbusto, onde ela substituiu muitas criaturas que antes eram humanos e agora se tornaram animais. Neste momento, a polícia também chegou aqui e começou a capturar todos os mutantes. Emil tenta fugir, mas logo cai e é capturado. No entanto, a polícia não o considera Tante. Acho que ele subiu aqui acidentalmente. Francis veio à delegacia para libertar o filho.
O policial diz a ele que Emily precisa assinar um documento que mostra que ele apenas cometeu um erro e acidentalmente entrou na floresta. Quando um homem pega uma caneta para assinar um documento, ele hesita. Isso irritou Emil, que arrastou para um policial para proteger seu filho. Francis empurrou um policial e ele caiu, e o pai assinou e levou-os para casa com ele. Emil diz ao pai que ele não quer voltar para casa novamente e que ele quer ficar na floresta com a mãe que ele encontrou, porque é onde ele está agora. A polícia também está atrás deles. O governo entendeu que deve deixar o filho entrar. Ele percebe que o mundo humano não é mais adequado para Emil e que ele só pode ser verdadeiramente feliz na floresta, então ele vira o carro para a floresta, rompe os postos de controle da polícia e para no meio com mais frequência. Ele disse ao preço que era hora de ir. Ele tinha lágrimas nos olhos, mas sabia que não podia mais controlar o destino de seu filho. Emil vai para a floresta e, no final da história, vemos que ele é totalmente diferente. Ele correu, fazendo um som semelhante ao uivo de um lobo, e ficou feliz que a história terminasse neste quadro. Para ver mais vídeos assim, espero que você goste da minha descrição do filme. Assine meu canal e veja outros novos vídeos. Tchau!